Física 2 tem uma série de assuntos lá misturados, mas entre eles tem hidrodinâmica, tá? Mas provavelmente vocês não devem ter prestado muita atenção nisso, porque tem muita coisa misturada. Mas ele tem uns conceitos importantes, ó, sobre os fluidos em movimento, né? Fluidos ideais. Tá? Então, um fluido ideal é aquele fluido que não sofre movimentos abruptos, né? Turbulências, essas coisas. E a gente supõe que a gente vai estar lidando com escoamento laminar. Tá? Laminar é aquele que as camadinhas de fluido deslizam uma em cima da outra e formam trajetórias, né? Suaves. Né? O contrário disso é o fluxo turbulento, tá? Que no caso aqui não interessa a gente, que é o que acontece, por exemplo, cachoeiras ou né, corredeiras, cachoeiras e também gases levados pelo vento, coisas assim. Bom, mas isso não importa para a gente. Agora, o que importa é a situação laminar. Né? Aí, no caso de hidrodinâmica, você pode seguir o fluido dentro de um tubo, aqui se chama linha de fluxo, né? E aqui tem um elemento de fluido, uma pequena quantidade de fluido. Né? E aí, se existe no caso de fluidos, pode colocar corantes aqui para traçar essas trajetórias. Tá? Aí se vê dentro do tubo as trajetóriazinhas, né, de escoamento, passando assim sem nenhum problema. Tá? Então, isso é chamado de linha de fluxo. A linha de fluxo é equivalente, no nosso caso elétrico, à linha de campo. Tá? Ela é a curva tal que, em cada ponto, o elemento de volume ele tem a velocidade tangente a ela. Tá? Aqui a gente está falando de um campo de velocidade. Tá? Lá no nosso caso, lá é campo elétrico. Né? Aqui é um campo de velocidade. Cada ponto tem um vetor de velocidade. Então, é a mesma situação parecida com o campo elétrico. Agora, lá na hidrodinâmica, vocês podem rever esses detalhes depois, se deduz essa equação aqui, que é muito importante, é continuidade. Continuidade do escoamento quer dizer o seguinte, ó, todo o fluido que entra no área de seção A1, que é essa camadazinha cinza, ele entra com a velocidade V1 e tem uma área de seção de um certo valor. Tá? Ele vai ter que sair pelo lado de lá, e se a área de seção muda, se a área ficou menor, a velocidade vai ter que ser maior. Tá? Então, se a área de seção é maior numa parte, a velocidade tem um valor, e se a área de seção diminui, a velocidade tem que aumentar para compensar ó, a diminuição da vazão nessa parte. Vazão a gente vai ver a seguir aqui. Tá? Mas então, como todo volume que entra tem que sair, ocorre automaticamente essa compensação. Tá? Se o tubo eventualmente se estreita, a velocidade aumenta, tá? Para que o volume que entrou saia sem nenhum problema. Então, aqui é a mesma coisa. Ó, né? Ó, o volume desse lado tem que ser o volume desse lado de cá, tá? Porque senão o tubo ficaria entupido, né? Então, você pode calcular aqui esse volume pela extensão do tubo, né? Um pedaço, e pela velocidade. Aí vocês calculam da forma usual. Delta X, né, é V delta T. Tá? Entre essas situações. E aí vocês podem calcular o volume. Ó. O volume que atravessa essa seçãozinha de tubo, essa equação 22, é a área vezes a largura percorrida. Então, esse AV delta T. Como o volume se conserva, tudo que entra sai, você chega à equação importante aqui. Ó. A variação do volume, no início, é A1V1 delta T. No final, A2V2 delta T é o mesmo. Né? E se chega, corta os tempos e chega a essa equação muito importante aqui, ó, que é 1423, ó, que dá a conservação do produto A1V1, ou seja, o que se chama de equação de continuidade. Então, diz que se a área tinha um certo valor, a velocidade vai ter um valor específico. Se você, por exemplo, reduzir a área, a velocidade aumenta, tal que o produto seja constante. Tá? Então, isso tudo é hidrodinâmico.
Ó, então, a situação é essa aqui. Ó. Esse produto aqui é importante, ele vai ser chamado vazão. Porque vocês olham que a unidade disso, a área é metro quadrado, a velocidade é metro por segundo. Se vocês multiplicarem, vai dar metro cúbico por segundo. Então, metro cúbico por segundo é quanto de volume por segundo atravessa a área de seção A. Tá? Então, então, a situação se torna essa aqui. Ó, tá? Aí a gente conclui, em termos da vazão, que em qualquer tubo, em condições corretas, a vazão numa parte de seção A1 tem que ser a mesma vazão na parte de seção A2. O que vai mudar aqui? Ó? Se a seção diminui, as linhas, ó, aqui a gente já vai chegando perto da situação, né? As linhas se tornam mais densas, elas se tornam mais próximas. Aí se indica que a intensidade do campo é maior. Então, significa o quê? Que a velocidade é maior. Nessa área aqui, ó, o campo é mais denso, né? Então, o módulo da velocidade é maior nessa região. E aqui ocorre o contrário. Como a área de seção aumenta, para manter constante essa igualdade, a velocidade tem que diminuir, porque as linhas de campo se tornam mais dispersas. Tá? Se as linhas estão mais dispersas, o campo é menos intenso, então significa que o módulo da velocidade é menor. Tá? Então, essa é a situação da hidroginâmica. Aí, no caso lá específico, esse produto se chama de vazão. Tá? A unidade dele, metro cúbico por segundo. Tá? Então, eu acho que isso aqui é bem intuitivo, né? Não tem muito o que discutir. Tem, assim, em termos de entender o mecanismo físico, né? Eu acho que não tem nada obscuro, né? Tem... Aqui vocês imaginam que é um tubo mesmo de verdade, um tubo de... Pode ser um gasoduto, oleoduto, aqueduto, qualquer coisa dessa que transmite, ou mesmo esses canos de água de casa, né? Ele conecta, né? Uma parte de uma casa a outra parte, ou como é que se diz? Uma refinaria, por exemplo, né? A refinaria está de um lado com lá, o navio, o posto de gasolina, né? Do outro. Tá? Então, tem uma tubulação. E no caso disso, os engenheiros, ou quem cuida disso, eles, de tempos em tempos, eles medem a vazão numa certa seção. Tá? Então, se a área de seção do tubo aumentou ou diminuiu, ele sabe que a velocidade do fluido ali vai ser aumentada ou diminuída. Tá? Às vezes eles colocam, inclusive, um aparelho que é uma espécie de sifão, assim, com um tubo estreito, né? E um aparelho de medida, um aparelho que ele gira de acordo com a vazão, tá? Com a velocidade. Aí, como o tubo é estreito, vai aumentar muito a velocidade, ele consegue medir a velocidade grande, né? E multiplica pela áreazinha de seção. O tubo, ele sabe a vazão. Aí, no caso de oleoduto, essas coisas, ele sabe a vazão, por exemplo, no início do oleoduto, e se em qualquer ponto posterior a vazão diminuir, significa o quê? Que tem alguma coisa furada, está vazando o tubo em algum lugar, tá? Então, eles vão procurar saber, né, aonde é. Eventualmente, também, a vazão, por exemplo, se aumentar, significa que está tendo infiltração de alguma coisa, tá? Por exemplo, pode estar tendo infiltração de água de um lençol freático, alguma outra causa aí, né? Então, no caso do hidrodinâmico, eles medem sempre isso aqui, mas de forma... vai ser sempre positivo, tá? O vetor área vai apontar sempre na direção do fluido, né? E o vetor velocidade também, tá? Então, esse fluxo aqui, se calcular, a integral de superfície, que no caso aqui é um cilindro, sempre vai ser positivo, tá? O campo está sempre para frente, né? Sempre andando na direção do escoamento, e o vetor área sempre é definido na direção do campo, tá? Na direção de escoamento. Então, esses produtos são sempre positivos. Agora, eu peguei a analogia com isso, para vocês verem como é que a gente poderia definir uma lei de Gauss mesmo nesse contexto aqui da hidrodinâmica. Então, a gente pode fazer uma lei de Gauss da hidrodinâmica, para vocês verem que o conceito se aplicaria sem problemas aqui. Então, nessa mesma figura aqui, eu só alterei ela, eu vou fazer o contorno dela, dessa figura, se tornar uma superfície gaussiana. Tá? Então, vocês imaginem que o tubo
Esse tubo aqui, as duas tampas são os cilindros e o corpo dele tem esse aspecto curvo aqui, tá? Então, imagina que fechou aqui, ó, a gente tem um gaussiano. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? No caso elétrico, a gente está interessado no que acontece dentro da gaussiana, ou seja, entre as duas tampas. Tá? No caso da hidrodinâmica, eles não estão interessados, eles estão interessados no que acontece depois. Tá? Qualquer parte aqui pode ser usado só para medir, mas eles estão interessados no escoamento para além. Tá? Por isso que essa é a diferença. Essa é a diferença fundamental entre hidrodinâmica e eletromagnetismo. Eletromagnetismo, normalmente a gente está interessado no que acontece dentro da gaussiana, dentro dessas duas superfícies, dessas duas tampas. Né? E na hidrodinâmica eles estão interessados no que acontece depois, tá? Depois da superfície. Mas fechando, então, se a gente fechar essa superfície, a gente vai definir agora o vetor área de entrada no sentido contrário do que se faz na hidrodinâmica. Ó. Em vez de ser no sentido do fluxo, a gente vai colocar no sentido contrário. Tá? Então, esse vetor A1, da área de entrada, vai ser no sentido contrário, sentido negativo. O vetor A2 permanece para frente, a velocidade V2 continua para frente, a velocidade V1 agora vai estar em direção oposta ao vetor de área. Então, o que acontece aqui? Ó? A gente vai calcular agora o fluxo líquido dentro dessa área e a gente vai interpretar isso da seguinte forma. Ó. A gente quer saber o seguinte, o quanto de fluxo é criado dentro dessa gaussiana. Quanto de fluido. Né? Quanto de fluido é criado, ou seja, originado dentro da gaussiana. Tá? Então, para saber isso, é que a gente precisa calcular o fluxo líquido. Porque se o fluxo líquido tiver um certo valor, a gente pode saber se fluido está aparecendo aqui, tá? O fluido está aparecendo dentro da gaussiana. Então, o primeiro cálculo que você faz é esse aqui. Ó. O fluxo líquido dentro da gaussiana vai ser o de entrada, produto A1V1, vai dar negativo, porque o vetor de área aponta na direção contrária. Então, esse produto escalar dá negativo, tá? A velocidade é uniforme, então o produto vai dar simplesmente A1V1 vezes cosseno de 180. Tá? Então, vai dar negativo. Tá? Essa parte aqui. Agora, na saída, continua a mesma coisa. Na saída, o vetor de área para fora, o vetor de velocidade para fora, o campo é uniforme, né? Então o produto escalar vai dar A2V2 cosseno 1. Tá? Então vai dar A2V2. Né? E isso aqui vai ser zero, tá? Se a gente supõe que não está se originando fluxo nenhum, tá? Aqui que aparece aquela propriedade que o que entra sai. Se o fluxo inteiro está nessa situação laminar, tudo que entra pela esquerda sai pela direita, tá? E nada se origina aqui dentro, tá? Então, a gente sabe que a quantidade de fluido originado nessa situação é zero. Tá? Então, o fluxo líquido calculado vai ser zero. Tá? É isso porque, ó, se vocês somarem agora, ó, menos A1V1, tá? Mais A2V2, ó, e lembrando que conserva o volume, A2V2 ó, é mais A1V1. Ó, então, vai ficar menos A1V1 mais A1V1 dá zero. Tá? Então, o que se conclui aqui? Ó? Se conclui isso. A gente conclui que não existe no fluido laminar origem de fluido dentro dessa superfície gaussiana, entre aspas. Tá? Então, não, o fluido não está sendo criado dentro da superfície, o fluido só passa por ela. Tá? Então, tudo que entra pela esquerda sai pela direita e não tem nada que apareça aqui do nada. Tá? Então, essa situação é que é equivalente à situação no campo elétrico, em que todas as linhas de campo, se entrarem por uma superfície e depois saírem pela outra parte, o fluxo total é zero e não contém carga. Tá? Então, veja que é equivalente a essa situação. Não há geração de fluido
dentro da gaussiana. Agora, a situação 2, aí eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou fazer um furo, uma derivação aqui, um pequeno cano aqui, ó, lateral, aqui por baixo, e vou introduzir fluido aqui dentro. Vou introduzir fluido com uma bomba, alguma coisa assim. Essa situação aqui. Fiz um furo embaixo da tubulação, pequeno canozinho, e coloquei entrada de fluido. Ó, se o fluido entrar aqui, tá, esquecer o outro, desconecta isso do tubulação normal, e a gente só introduz aqui, ó, fluido por baixo, aí o que vai acontecer? Parte vai sair por cima e parte vai sair para trás, tá? E supondo ainda as situações que o fluido é laminar nessas partes aqui, tá? Essas partes aqui. Então, o que vai acontecer? Parte de trás, esquerda, o fluxo vai sair e a velocidade vai estar paralela ao vetor de área. Tá? Então, o produto escalar positivo. Tá? Ele vai estar saindo por trás. Mesma coisa acontece em cima, à direita. Fluxo, a velocidade para a direita, vetor de área para a direita. Produto escalar positivo. Tá? E então a gente conclui o quê? Nesse caso aqui, o fluxo líquido é positivo. Tá? E a gente observa que isso está associado ao quê? Ó? A geração de fluido dentro do tubo que a gente chamou de gaussiano, desse tubo fechado. Tá? Então a gente conclui essa situação. Se fluido for originado, né? Ó, se fluido for originado dentro da gaussiana, o fluxo total é positivo. Então, aqui, ó, quantidade de fluxo originada dentro da gaussiana é positivo. Então, esse aqui é o análogo, né? No caso elétrico, a gente simplesmente associou isso, a isso que aparece aqui dentro da gaussiana, com a carga positiva. Tá? Então, no caso elétrico, a gente vai dizer, ó, se tiver carga positiva dentro da gaussiana, o fluxo líquido é só de saída. Tem que ser positivo. A situação 3 é o inverso. A gente pega um desses tubos que já esteja escoando e faz um furo, tá? Um furo embaixo, né? E deixa fluido sair, tá? Então, o que vai acontecer? A vazão de saída vai ser menor do que a vazão de entrada, porque tem fluido sendo perdido aqui, ó, tá? Então, se vocês medirem com qualquer aparelho de medidor de vazão, ele vai detectar um certo volume em metros cúbicos por segundo entrando, mas na saída vai ser um valor de metros cúbicos por segundo menor. Tá? Então, aqui já dá para ver que o fluxo líquido vai ser negativo. Então, nesse caso, o que acontece? A entrada na direção do fluido, aqui novamente a vetor normal ao contrário. Saída é a mesma coisa. Ó. A saída para lá e os fluxos retornando, sentido contrário, produto escalar negativo. Tá? Então, se o fluxo está nessa situação, aí se diz que o fluxo originado, o fluido originado dentro do tubo, da gaussiana hidrogenando, ele teria uma variação negativa. Tá? Então, o fluido está sendo destruído. Então, a gente, em termos de gaussiana, a gente pensa que o fluido está desaparecendo aqui dentro da gaussiana. Ele está entrando com certo valor e está desaparecendo e ele sai numa quantidade menor. Tá? Então, a gente diz o seguinte aqui, ó, o fluido originado dentro da gaussiana, a variação dele é negativa. Tá? Então, o fluido está sendo perdido. Né? Então, nesse caso aqui, o que a gente conclui? Se o fluxo líquido, né, na tubulação é negativo, fluxo líquido, né, com essa orientação, então significa que fluido está desaparecendo dentro da tubulação. Tá? Ou seja, o fluxo originado é negativo, ele está sendo consumido por alguma coisa. Tá? Então, essa é equivalente à situação elétrica em que você tem uma carga negativa. Tá?
Então, se você tiver uma carga negativa dentro da nossa gaussiana, o fluxo é negativo, ok? Então, essa analogia, acho que isso dá para tornar mais intuitivo, né? A ideia de fluxo, tá? Veja que a questão da hidrodinâmica para a eletrodinâmica, a diferença é que na eletrodinâmica, a gente define uma superfície que tem uma normal de entrada que aponta na direção contra o fluxo, tá? Porque a normal sempre aponta para fora, tá? E a normal de saída é a convencional, tá? Agora, no caso da hidrodinâmica, as duas normais sempre vão apontar na direção do fluido, porque se quer saber sempre como é que ele escoa, né? Então, essa é a diferença fundamental. Mas, fora isso, se poderia definir a mesma coisa, tá? Na hidrodinâmica, ok? No caso da equação de continuidade, independente da forma dessa superfície que a gente escolheu, o que importa é o que entra e que sai, e é o que vai definir o adensamento das linhas de campo, tá? Então, ele vai depender de como é que essa área de saída e a área de entrada elas foram definidas, né? Mas uma vez que elas sejam definidas, os campos de velocidade se compensam de modo que essa igualdade seja mantida, tá? No caso da hidrodinâmica, você vê que a igualdade é mantida por causa da conservação do volume, tá? O volume que entra tem que ser o mesmo que sai, tá? Então, independente da forma do tubo, o tubo pode fazer qualquer tipo de variação geométrica, né? Mas o que entrou tem que sair, tá? Então, no caso da hidrodinâmica, não tem conversa, tá? Entrou, tem que sair, tá? E isso implica essa conservação, tá? Essa conservação, tá? Do volume. E com essa conservação, automaticamente você chega, se vocês definirem uma gaussiana, né? Como a gente faz na eletricidade, teria automaticamente essa questão do fluxo zero, tá? Se entrou e saiu, o fluxo é zero, tá? Então, seria equivalente a não ter carga, tá? E nos outros casos, né, se tiver alguma variação de entrada ou de saída, aí o fluxo fica, né, positivo ou negativo, ok?